Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? No nosso último vídeo do estudo do Apocalipse e a volta de Jesus Cristo, a gente conversou bastante sobre o engano. Todo aquele engano que a gente está recebendo nesse mundo de hoje, que de alguma forma tem como objetivo desviar a igreja da verdade, não é isso? Então, assim, hoje eu vou trazer para vocês o maior engano que, na minha opinião, existe hoje, tá? Que eles tentam entubar a gente, colocar a gente, fazer com que a gente acredite nessa grande falácia. Eu quero mostrar para vocês o que para mim é o maior engano que é colocado hoje, que é o seguinte, de que Jesus é só amor. Calma que eu vou explicar. É óbvio que Jesus é só amor. Só que o que acontece é que hoje em dia, quando vem para a gente e falam para a gente assim, não, Jesus é só amor, sempre vem esse discursinho, vem sempre com aquela coisa assim, não, você não pode julgar, não, você tem que aceitar o outro do jeito que ele é. Se ele está fazendo assim da vida dele, é um problema dele, você precisa de aceitar. Porque Jesus não faria isso, Jesus aceitaria de bom grado, ficaria de braços cruzados e porque ele ama sempre. Vamos lá. Para começar a conversa, o que eu penso é o seguinte, esse engano ele tem como objetivo, tá, calar a igreja. Porque aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que vivem a verdade e seguem o evangelho de Jesus, tá, eles sabem o que é certo e o que é errado. Como hoje em dia o engano, tá, quer desviar todos aqueles desse caminho de Jesus, tá? Então o que acontece? Quando tem alguém que conseguiu ser laçado por esse engano e está indo para o fundo do poço, de verdade é isso, a pessoa está indo para o fundo do poço. E o que o engano quer é que, o que Satanás quer é que esse não seja resgatado. Só que para ele não ser resgatado, ele precisa de calar a igreja. Então o que ele faz? Ele fala assim, ó, igreja, Jesus ama sempre, Jesus aceitaria, então você não pode falar nada com esse irmão que está no fundo do poço. Porque se você falar, você está julgando, você está sendo uma pessoa que não está agindo conforme Jesus Cristo ensinou. Vamos lá, peraí, que a gente vai ler uma parte aqui da Bíblia, ou várias partes, para poder esclarecer isso muito bem. Vamos lá. Marcos capítulo 11, versículo 15 ao 17. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus conhece a verdade. Jesus, a partir do momento, e ama, Jesus ama o tempo todo. Quando Jesus vê que algo está errado, ele não cruza os braços e simplesmente pensa assim, ah não, eles pensam dessa forma, tá tudo certo. Não, até por Jesus amar sempre, por amor, Jesus ensina, Jesus corrige e faz da forma como ele tem que fazer. Esse é o meu ponto. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que chegar e tem que agir o tempo todo batendo e reclamando. Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que saber lidar. Quando a gente vê algo de errado, o que a gente precisa de fazer é ter a sabedoria de poder corrigir, chegar a tentar falar para essa pessoa, mas de uma forma onde a gente também não extrapole. E aí tem um ponto maravilhoso aqui em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 25 e 26. Portanto, tendo vós todos corrompidos com a verdade, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Vamos parar aqui rapidinho. Ele está falando, todos nós estamos corrompidos, todos nós estamos no engano dessa mentira. E então, que cada um diga a verdade para o seu próximo. A gente precisa de dizer sim e parar com essa historinha de, entendeu? De, não, tem que aceitar ele daquele jeito, eu vou ficar de braços cruzados e tá tudo certo. Porque aí, se eu falo alguma coisa, você está julgando, você é uma pessoa que não ama, Jesus não faria isso. Não, não é uma questão de julgamento, é uma questão de que eu sei a verdade, eu sigo o que a Bíblia diz, eu sei qual é a verdade e eu vou chegar e vou dizer, logicamente, da melhor forma possível, quando eu puder, eu vou dar essa oportunidade a esse irmão de tentar corrigi-lo. Podeis irai-vos
Contanto, ou seja, você pode se irritar, contanto que não peques. Ele está falando exatamente isso. O ponto é a forma como a gente vai levar essa correção. Esse é o meu ponto. E é o que Jesus está mostrando aqui pra gente. É a função da igreja você corrigir através daquilo que você conhece como sendo a verdade. É a nossa função. E é isso que o engano quer fazer. Ele quer nos calar. Ele não quer que a gente faça isso. Porque quando a gente corrige, eles vão falar: ah, você está contra o que Jesus... Não, não está contra nada. Está fazendo exatamente aquilo que Jesus ensinou. Só que a gente tem que saber fazer. Esse é o ponto. Tá? Então, o que acontece? Você pode se irritar e pode se revoltar com aquilo, só que você tem que saber falar e corrigir para que você não peque, que você também não fique errado na situação. Lógico, amar sempre é o que? É você corrigir, mas da melhor forma possível, com amorosidade. Um outro ponto que corrobora com tudo isso que a gente está conversando, uma outra passagem, é em Tiago, capítulo 5 do versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ou seja, Tiago está falando aqui que se você vê alguém que está se desviando e você conseguir ajudar essa pessoa, você vai salvar o seu caminho. Ou seja, peraí, então, no mundo de hoje, se eu vejo alguém aí pecando, eu tenho que ficar quieto. Então, o que o Tiago está falando aqui, a gente não pode fazer. Ao contrário, o que o Tiago está falando é que a gente deve fazer, é o nosso dever. Se alguém estiver fazendo algo que está errado, a gente precisa agir, a gente precisa mostrar essa verdade. E que se a gente fizer isso, se a gente conseguir converter essa pessoa, ajudar essa pessoa, a gente, além de abrir os nossos caminhos, né, a gente vai estar ajudando essa pessoa também no caminho dela. Esse é o ponto. E um ponto final que para a gente fechar está em Tito, capítulo 3, versículo 10. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Ou seja, ele está falando que é nosso dever a gente falar uma, falar duas. Depois disso, rejeita-o. Ou seja, ele está falando, é nosso dever mostrar para aquele irmão que está dentro desse engano, está dentro do fundo do poço, com engano até o último fio de cabelo, tá? Mostrar para ele a verdade. Você faz isso uma vez, você faz isso 2 vezes. A partir desse momento, já ele diz que você não precisa fazer mais e, além disso, que se você quiser se afastar, você não só pode, como você deve, até para o teu próprio bem. Então, assim, o tempo todo ele quer mostrar para a gente, está sendo mostrado para a gente que o nosso caminho, e o dever da igreja é pregar o evangelho de Jesus. O que é pregar? É mostrar a verdade para aqueles que em algum momento na vida se desvirtuaram por esse engano. Então, assim, a gente tem que entender que esse engano tem como único objetivo calar a igreja. E usa essa ideia de que Jesus ama sempre, mas ele usa amar sempre, e ele ama sempre, mas ele, para justificar que você não pode tecer uma crítica, que você tem que aceitar tudo de bom grado. E não é isso. Você precisa amar sempre é corrigir, amar sempre é ensinar. Diferente do que esse povo e esse mundo que a gente está vivendo, e mundo controlado por Satanás, tá? Quer impor para a gente. Então que a gente tenha a sabedoria para poder, sim, corrigir quando a gente vê que alguma coisa está errada. Lógico, sabendo fazer da melhor forma possível. Uma fala sutil, um conselho sutil. Você não tem que sair criticando e falando para todo mundo, você está fazendo errado, você está fazendo... Não, fica na sua. Se você vê alguma coisa de errado, se você puder e tiver uma oportunidade, você vai e fala de uma forma bem tranquila e bem suave. Esse que é meu ponto, para você dar a oportunidade, porque esse é o nosso dever, mostrar a verdade para aqueles que esqueceram ou que não conhecem. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.